Bom, são 19h31. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da FLAM, culto mensal online. É uma alegria muito grande tê-los conosco e estamos alegres por mais uma oportunidade de louvar ao Senhor. E eu gostaria de iniciar com uma oração, né, pedindo a Deus que receba esse culto, e adorando ao Senhor, né? Jaguaraci, você pode orar para a gente? Claro, oremos. Bendito e eterno Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estamos na tua presença, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Pedimos para que o Senhor nos conduza por meio do teu Espírito Santo à adoração pela mediação de Cristo Jesus. Recebe essa atividade espiritual, Senhor, por causa de Cristo Jesus, aquele que nos redimiu na cruz do Calvário, apesar de nós não merecemos, mas o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos tornou justos. Por essa razão, estamos aqui no nome da pessoa amada do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos neste horário, sendo conduzidos pela Tua palavra, através do Teu Filho, Paulinho, e pelo testemunho dos irmãos, que com certeza será para a edificação da tua igreja, do teu povo reunido. Neste momento, Senhor, pedimos para que tu nos abençoes com a tua palavra e com os testemunhos que serão apresentados nesta noite, nesta oportunidade. Te agradecemos pela pessoa bendita do amado Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, irmão. Tem um texto bíblico que eu sempre gosto de pensar nele, que é Mateus 18:20, que diz: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, é claro que Deus está sempre conosco em nosso coração por meio do Espírito Santo, mas quando nos reunimos em nome dele, nós podemos sentir a presença dele de uma maneira diferente, não é verdade? Uma maneira especial. E Jesus está conosco, ele está aqui entre nós, ele está nessa reunião, o Espírito Santo está dirigindo, e isso é uma alegria, é um presente que Deus nos dá. Então, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo por sua doce presença entre nós. E a gente vai começar já ouvindo a mensagem, né? No nosso pregador dessa noite é o Paulo Pacesa. Ele é aluno do sexto semestre, já está terminando na igreja, ele é líder na igreja dele, é professor de jovens, é músico e um líder mesmo, sempre trabalhando firme na igreja, ajudando em todas as áreas. E na FLAM, ele é muito mais do que um aluno. Ele tem sido um companheiro de ministério, tem me ajudado sempre a divulgar a aula e recados e necessidades que às vezes a gente precisa resolver alguma coisa e ele sempre tem ajudado. Então, muita gratidão por sua vida, Paulo. E Ah, ele aceitou, né? Aceitou o desafio de nos trazer a mensagem e nós vamos ouvi-lo com muita alegria, com muito temor, sabendo que é um servo de Deus e vai nos trazer uma palavra vinda de Deus. Então, você está com a palavra, meu irmão. amém. Boa noite mais uma vez a todos, Deus os abençoe. Obrigado, querida e professora Adriana, pela oportunidade. E temos certeza que iremos fazer uma breve explanação da palavra de Deus aqui, mas que Deus possa estar ministrando de uma maneira toda especial no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37, uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E o tema
da nossa conversa de hoje aqui é: quem é meu próximo? Então, nós vamos conversar um pouquinho nessa linha. Vocês acharam? Então, a leitura diz assim, né? E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? A isso lhe respondeu a Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se diante, deixando-o semi-morto. Verso 31. Casualmente, que essa é a palavra interessante, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus faz a pergunta, né? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem mostrado às nossas vidas. Pedimos agora a tua bondade, a tua graça nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar transmitindo um recado especial no nosso coração. Abra nossa mente, nosso entendimento e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, Pai. Amém. Então, irmãos, vamos conversar um pouquinho nessa linha de quem é o meu próximo. Eu fiz algumas anotações aqui que a gente está conversando. Eu queria refletir com vocês sobre uma das parábolas mais conhecidas, né? Uma das mais conhecidas que Jesus assim proferiu, que é a parábola do bom samaritano. Mas apesar dela ser tão conhecida, muitas vezes ela é pouco compreendida na sua profundidade. Então, normalmente as pessoas resumem essa parábola apenas na situação assim, em ajudar a quem precisa. É assim que a gente entende. Ajudar a quem precisa. Mas Jesus está falando algo um pouquinho maior. Ele confronta a religiosidade vazia, o orgulho humano e a maneira seletiva de como nós escolhemos amar as pessoas. Isso é uma coisa interessante, né? Então, o contexto da parábola, ela está ali. Ela começa quando um intérprete da lei, que são as pessoas, os conhecedores de toda a lei, né? Ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E é uma pergunta que não é inocente, né? Ele já sabia, já tinha uma outra intenção. Sabe aquele negócio quando você pergunta uma coisa que não sabe outra, né? E o homem queria colocar limites no amor. Em outras palavras, ele queria saber quem eu sou obrigado a amar. E, sinceramente, isso acontece nos dias de hoje, queridos. Nós amamos quem parece conosco, sabe? Quem concorda com a gente, quem nos trata bem, quem está sempre ao nosso redor, dentro do nosso mundo. Eu digo assim, o nosso próximo costuma ser aqueles a que nosso braço alcança. Esse é o nosso próximo. Então,
Só que Jesus entra numa situação aqui que ele quebra completamente toda essa lógica, toda essa situação aqui. Então, o cenário histórico aqui que a gente vê, a força dessa parábola, nós precisamos entender e lembrar que os judeus, eles tinham, e os samaritanos, eles entravam em briga, né? Vamos dizer assim, eles tinham uma rivalidade muito grande, para a gente entender todo esse cenário. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como homens impuros, misturados, indignos. Havia um preconceito religioso, social e cultural muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não aceitavam os samaritanos, né? E Jesus, ele coloca justamente uma peça-chave nessa parábola. Ele coloca um samaritano como exemplo de compaixão. E isso choca os ouvintes ali, né? Porque quando fala samaritano para um judeu, ele meio que range os dentes, não aceita aquilo ali, é uma rivalidade muito grande, né? Então, porque os religiosos esperavam que o herói dessa história, quem que seria? Fosse um sacerdote, fosse um levita, né? Um homem de Deus ali, mas não foi essa história aqui, né? Então, é muito interessante a gente pegar isso do exemplo que Jesus deu, que na visão do ladrão, só para você ver, na visão do ladrão, aquele que foi lá e roubou as coisas daquele rapaz e judiou dele e assaltou e machucou ele tudo. Na visão do ladrão, ele pensa assim: o que é meu, ou melhor, o que é seu é meu e se eu quiser eu vou pegar de você. Essa é a visão do ladrão. Deu para vocês entenderem? O que é seu é meu. E se eu quiser, como eu sou ladrão, eu vou e pego. Na visão dos líderes, que seria o sacerdote e o levita, a visão assim: o que é meu é meu. E se você precisar, você não pode ter. Na visão do samaritano, ele pensa aqui, ó: o que é seu é seu. E se você precisar de mim, eu estou aqui para providenciar também. É essa visão que a gente tem sobre essa história magnífica aqui que Jesus conta para a gente, né? Então, nós vemos um homem ferido, ele representa nada mais, irmãos, que a fragilidade humana. Ele foi assaltado, ele foi espancado e deixado quase morto ali na estrada. E Jesus mostra como o ser humano ele pode ser abandonado, ferido e invisível diante da sociedade. Porque assim, o que a gente entende, né? Que de repente nós estamos tão envolvidos com de repente as coisas da igreja, que tem pessoas necessitadas precisando de uma palavra amiga, precisando de um curativo, precisando de uma palavra, precisando de um alento, de um colo. Mas a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que fazer alguma coisa e estamos esquecendo o nosso próximo. Daquele que Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você tentar imaginar a cena, aquele rapaz deitado, todo machucado, o sacerdote chegando, ele viu que estava precisando de amparo, de um cuidado. E peraí, eu tenho que ir para a igreja. Agora eu sou um sacerdote, eu sou um senhor, um servo do Senhor, e eu não posso perder meu tempo com esse cidadão aqui, não. Então, diz a Escritura que ele passa de largo. Vem o levita, não, hoje eu vou tocar na igreja, hoje eu vou ter que fazer isso aqui, eu não posso cuidar desse rapaz aqui. E ele passa de largo. E aí Jesus coloca um samaritano para ser a peça fundamental. Então, a gente vê assim, ó, esses homens, o sacerdote e o levita, eram homens religiosos. Eles conheciam a lei, eles frequentavam o templo, eles tinham posição espiritual, mas passaram pelo homem e seguiram adiante. E que aqui existe um ponto muito forte, irmão. Nem sempre o conhecimento religioso ele produz compaixão.
Consegue entender? Às vezes alguém conhece muito bem a Bíblia, canta, prega, faz de tudo, até mais um pouco, né? Participa de todas as atividades da igreja, é super ativo ali, mas ele continua indiferente à dor do próximo. Então, a religião deles não alcançou, de repente, o quê? O mais importante, que é o coração. Vocês conseguem entender? Aí vem o samaritano, que faz o quê? Ele para a vida dele. Ele estava com seu cavalo, andando, ele parou a vida dele. Foi lá, como diz a Escritura, ele pegou o óleo com uma situação de cicatrizar, tirar, limpar todas as feridas dele, pegou o vinho com uma questão de analgésico ali também, para aliviar toda a dor, pegou aquele homem ali, colocou sobre o seu cavalo e ele andou até a hospedaria, ele parou a vida dele para cuidar do próximo. Ele não tinha responsabilidade, ele não tinha conhecimento como os outros tinham conhecimento da verdade, da palavra, não estavam no templo. E ele parou toda a sua vida para cuidar dele. Então, o samaritano era justamente aquele homem que os judeus desprezavam. Mas foi ele quem parou, foi ele quem cuidou, foi ele quem se compadeceu. Enquanto os religiosos enxergavam um problema ali deitado no chão, o samaritano enxergou uma pessoa. E isso revela algo muito profundo, que a verdadeira espiritualidade, ela produz misericórdia. Amém? Então, o centro da mensagem em si, irmãos, Jesus muda completamente a pergunta. O doutor da lei perguntou assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus termina perguntando assim, ó, qual dos três foi o mais próximo do homem ferido? E vocês veem que coisa interessante no texto, eles tinham um preconceito tão terrível que o judeu não falou samaritano. Você pode ver que ele fala assim, ó, aquele que usou de misericórdia. É a mesma coisa falar quando um corintiano e um palmeirense, né? Eles não têm até dificuldade de falar, não, foi aquele palmeirense, não, foi aquele cidadão ali, ó. Então, você vê, não tinha nem amor no coração, irmãos. É um judeu, um homem que estava dentro da sinagoga, está conhecendo a palavra, sabe de tudo, mas quem foi? Não, foi aquele que usou mais de misericórdia, para você ver como que anda. A misericórdia está longe do coração. Estamos, de repente, compartilhando, lendo a Bíblia, estamos dentro da igreja todo o tempo, mas o nosso coração não tem misericórdia. Então, a diferença parece pequena, mas muda tudo. Jesus está dizendo assim, o problema, irmãos, não é identificar quem merece amor. O problema é se nós estamos sendo próximos de alguém. Isso sim. Então, muitas vezes, irmãos, nós escolhemos nossos próximos, como eu disse no início da palavra. Nós escolhemos aqueles a quem nós gostamos, aqueles que pensam igual a gente, aqueles que pertencem à nossa tribo, ao nosso clã, né? Esses são os nossos próximos, porque esse eu consigo abraçar, porque ele concorda comigo, ele gosta de Coca-Cola, porque eu gosto de Coca-Cola, ele gosta de sorvete, porque eu gosto de sorvete, mas porque fazem parte do nosso clã. Mas Jesus, ele vem, ele rompe essa barreira, ele acaba com essa situação. Então, uma aplicação para nós hoje, essa parábola, ela continua extremamente atual. Vivemos numa geração cheia de discursos, cheia de opiniões, religiosidade, mas muitas vezes, irmãos, com pouca compaixão prática. É possível a gente defender princípios corretos e, ao mesmo tempo, ignorar pessoas feridas que estão ao nosso lado. Consegue entender isso? A gente defende princípio, nós estamos lá, não, isso é correto, isso é certo, mas pessoas feridas ao nosso lado, a gente não consegue enxergar. Então, Jesus mostra que o amor verdadeiro, ele não é apenas um sentimento, irmãos. Ele é atitude.
Então, o samaritano, ele gastou tempo, ele parou a sua vida, ele parou tudo, usou os seus recursos e disposição para cuidar de alguém que provavelmente ele nunca poderia retribuir. Porque muitas vezes o nosso próximo é aquele a quem a gente faz e nos concede de volta. Mas o verdadeiro próximo é aquele que a gente faz sabendo que a gente não vai receber de volta. Isso se torna o nosso próximo. E uma alusão que eu ouvi uma vez, achei muito interessante, que fala que o samaritano fala assim, né, deixou o homem ali na hospedaria e falou, olha, deixou o dinheiro aqui e quando eu voltar, ele deixou 2 dinheiros e quando eu voltar, eu vou aqui e toda despesa que tiver, eu vou sanar a dívida dele aqui. Fazendo uma alusão ao próprio Senhor Jesus. Ele morreu na sexta-feira, ficou a sexta e o sábado, os 2 dinheiros. E no terceiro dia ele voltaria para salvar, ele voltaria para curar a nossa, ou melhor, trouxe a nossa salvação pela ressurreição de Cristo Jesus. Eu achei muito interessante, eu queria participar com vocês, né? Então, o samaritano, ele gastou todo o seu tempo. Isso se chama graça. E uma frase muito, muito linda de Agostinho, eu até escrevi aqui, ela resume muito bem essa parábola. Diz assim, ó, não é o tanto que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Eu vou repetir. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Então, irmãos, o sacerdote talvez tivesse justificativas religiosas. O levita talvez estivesse ocupado, mas o samaritano ele teve algo importante, ele teve misericórdia. E misericórdia exige o quê? Movimento. Então, concluindo aqui para os irmãos, não ficar uma coisa bem extensa, a parábola do bom samaritano, ela não é apenas sobre ajudar pessoas. Ela é um chamado para enxergarmos o outro com os olhos de Cristo. Jesus combate a religião fria, né? Que seleciona quem realmente merece amor. Essa é a religião fria, que faz essa seleção aí, né? Então o Evangelho nos ensina que o próximo, ele não é apenas quem está perto de nós. O próximo é qualquer pessoa que Deus coloca no nosso caminho. E no final, Jesus deixa uma ordem simples e profunda. Vá e faça o mesmo. Talvez essa seja a pergunta que fica para todos nós hoje. Quem é o meu próximo? Ou será que temos sido apenas religiosos ou verdadeiramente misericordiosos? Quem é o meu próximo? Até o próximo, então. Que Deus nos abençoe, que você possa realmente meditar bastante nessa palavra e que o Espírito Santo transmita aquilo que não conseguimos colocar, mas que ele fala de uma maneira toda especial na tua vida e que sigamos esse exemplo que o próprio Senhor Jesus falou. Vai e faça o mesmo. Que o nosso exemplo seja realmente em atitude, não realmente basados com um monte de literatura, um monte de nada, mas sim em atitude. Essa é a verdadeira graça, a verdadeira misericórdia que nos alcançou. Então, que Deus nos abençoe. E uma coisa que eu sempre costumo falar no final das minhas explanações, quem gostou, acabou. E quem não gostou, acabou também. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, professora Adriana, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos os irmãos aí que estão presentes, aqueles que vão ouvir depois também, que Deus abençoe. E é isso aí. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Paulo. Que bênção. Fomos realmente muito abençoados. Foi mesmo um presente de Deus ouvir você, ouvir essa mensagem tão preciosa que Deus colocou no seu coração.
e obrigada por compartilhar conosco. Foi muito bom, maravilhoso mesmo, muito bom ouvir. É um texto que a gente sempre lê, mas a gente não para mesmo para atentar, né? Alguns detalhes. Então, foi bênção. Muito obrigada, meu irmão. Amém, querido. Então, agora a gente vai aos testemunhos, né? Gente, é tão bom a gente ouvir os testemunhos dos irmãos. Quero deixar aqui o encorajamento para quem vai ver esse culto depois. Deem os seus testemunhos. É uma maneira da gente glorificar a Deus e uma maneira da gente se unir mais, né? Quando você olha para aquele irmão e ele compartilhou, aquele irmão, aquela irmã compartilhou um desafio e você passa a ver a pessoa, né, como mais próxima de você, usando a palavra que foi a temática da mensagem, né? Mas você vê como Deus, se Deus agiu na vida dele, na vida dela, vai agir na minha vida também. Então é muito edificante, né? Então eu vou passar agora a palavra para Maria Isabel, para a gente vai ouvir o que Deus fez na vida dela. Tá com a palavra, minha irmã. Amém, obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim? Boa noite, graça e paz. Meu nome é Maria Isabel, podem me chamar de Maribel aí. Sou membro da Igreja Batista Aliança em Sorocaba. Passo a semana aqui em Porto Feliz, cidade vizinha de trabalho, como professora. Tenho 50 anos, um casal de filhos, Pedro com 25, Laura com 27. E Paulinho, assim, ontem nós estávamos na EBD, na Escola Bíblica, nós estamos estudando o livro Justiça Generosa, do acho que é assim que fala, Timothy Keller, e nós entramos no capítulo que fala sobre o bom samaritano, né? E começamos só e me impactou, e quando eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? E a primeira coisa que vinha ao meu pensamento era o seguinte: como Deus é maravilhoso e Ele cuida da gente, já estou emocionada, de forma integral, né? E Ele nos ensina a cuidar das pessoas dessa maneira. E ontem, na escola bíblica, na hora que nós começamos a falar sobre esse texto, é, eu mesmo falei assim, nossa, que coisa linda, né? Porque o samaritano, ele poderia ter só ajudado o outro em uma coisa, ele ajudou em tudo e ainda ficou de voltar. Então, algo completo, né? O que Deus faz é, é algo completo que nos liberta e nos cura as feridas e nos deixa no lugar agradável e nos deixa de forma que alguém cuide de nós. E eu eu vivi um casamento durante 12 anos. Hoje tem nome, todas as coisas, mas na época a gente não sabia, eu não sabia nome de nada. Hoje a gente fala que é um relacionamento abusivo, mas na época eu não sabia. Eu me converti casada, o que é uma bênção, mas o que dificultou muitas coisas. E eu vivi, então, 12 anos de um relacionamento abusivo, onde eu também ficava em casa, parei de trabalhar. Eu era uma mulher, quando solteira, eu era é, independente, uma caçula de 8 filhos, que viajava, que trabalhava, que fazia tudo, e de repente eu me vi dentro de casa, alienada, sem saber nada, cuidando dos meus 2 filhos, porque não tinha com quem deixar para trabalhar, não tinha como eu trabalhar para deixar alguém cuidando e tal, mas tinha também todo um cerco do meu ex-marido para que eu ficasse ali, né? O que acontece que a gente vê muito hoje, né? Que hoje nós temos essas informações. E, e aí eu me converti, meus filhos eram pequenos, e aí eu mesmo assim, eu ia para a igreja e não tinha dinheiro, e aí o dinheiro ia minguando, o dinheiro sumiu, nem moedinha aparecia, que era para eu não poder ir para a igreja, enfim.
Mas eu fui, me batizei, no dia do meu batizado, eu estava ali sozinha, porque eu não tinha família, não tinha ninguém. E aí, em um dado momento, alguns parentes do meu ex-marido apareceram, né? Pessoas improváveis apareceram no meu batizado. Me batizei e tal. E aí, eu fiquei muitos anos sem trabalhar. E alguém me falou: Ó, vai ter um concurso. Vai ter um concurso e você pode prestar, quem sabe você passe. E aí, meu ex-marido pagou a inscrição. E ele depois ele falou que ele pagou porque ele tinha certeza que eu não ia passar. E E aí eu passei nesse concurso, era um processo seletivo, na verdade, e aí ele falou: você só pode trabalhar se você tiver onde deixar as crianças. Mas nós não sabíamos, nós sabíamos que não tinha onde deixar as crianças. E aí alguém me falou: tem escola que você pode trabalhar e as crianças podem ir junto, porque elas podem estudar lá. Era de inspetora de aluno. E aí só tinha uma vaga, só tinha uma escola. E essa escola, graças a Deus, foi minha. E aí começou ali um processo, digamos assim, de libertação, né? Porque aí nesse um ano que eu fiquei trabalhando temporária, eu passei mais 2 concursos, né? E durante muito tempo eu ouvia falar que eu não era capaz e que de outras formas de que eu não iria conseguir ou que eu era burra ou qualquer coisa assim, que a piada que eu contava era ultrapassada, porque eu estava desatualizada, eu não sabia mexer numa internet, é, eu não estava nem mais sabendo andar de ônibus. E aí, nesse um ano, eu passei, em um ano, eu passei em 3 concursos, na verdade. E aí, quando eu consegui realmente um cargo, com muita direção de Deus, muito temor a Deus, aí eu pedi a separação. E aí entra aquela parte tão difícil, que você é cristão, você é crente, você tem 2 filhos, onde já se viu, eu pedi um divórcio, né? E aí teve algumas fases difíceis dentro da própria igreja, coisas do tipo, na Bíblia tem, fala sobre viúva, mas não fala sobre divorciada, né? É, e tantas outras coisas mais, e nem quero me fazer de vítima, mas tantas coisas mais, que ao longo desses 16 anos que eu estou divorciada, eu às vezes ouço, né, por ser mulher e tudo essas coisas. Mas, enfim, o que eu quero deixar aqui de testemunho é essa maneira integral que Deus cuidou de mim. E logo depois que eu me divorciei, eu passei muitas dificuldades, mas sempre tinha um bom samaritano ali para cuidar de mim. E foram várias pessoas, foram pessoas que levavam meus filhos no McDonald's, pessoas que passavam em casa falando, nós vamos almoçar fora, pessoas que no momento de frio, porque meu ex-marido levou quase todas as cobertas de casa, e no momento de frio que eu não tinha nada, chegou alguém, bateu lá e falou, nós compramos coberta para você. Então foram tantas as coisas. E ontem na escola bíblica, o pastor falou assim, como será aquela pessoa que foi machucada, que estava ali, como será que ela se sentiu quando alguém ajudou? E eu posso dizer que a minha vontade sempre toda vez que eu olho as pessoas me ajudando, porque assim como o bom samaritano falou que ia voltar, e deve ter voltado, Jesus tem voltado sempre, em várias fases da minha vida. E, e uma delas, então, quando eu olho, eu falo, eu quero fazer igual. Deus me deu oportunidade de fazer igual. Igual, melhor, não sei, para quem precisar, né? E eu já tive a oportunidade de fazer coisas que nem tudo é em relação a dinheiro, né? E a gente pensa muito em dinheiro, numa cesta básica, nem tudo é dinheiro. E Deus tem me dado oportunidades disso. E Deus tem cuidado de mim dessa maneira integral. E a última coisa, uma das últimas coisas assim que Jesus voltou, Jesus, o bom samaritano ali voltou e me resgatou. Eu sou professora somente há 5 anos e eu estava desempregada por uma questão aí
de aluno ter que aprovar ou não o que a gente faz, e de uma maneira bem injusta, eu estava desempregada, e aí eu estava sentada no meu sofá, assim, olhando para o nada e pensando que eu tinha aluguel para pagar, e que já era final de fevereiro, ano passado, e aí um telefone me tocou, e era aqui da Prefeitura de Porto Feliz. Olha, você prestou um concurso há 6 anos atrás, eu estava estudando ainda, eu prestei só para saber como era. E surgiu a vaga e a gente está chamando. Você tem interesse? Né? E aqui estou, né? E aí meus filhos moram sozinhos, são adultos, moram sozinhos, eu sirvo na igreja em Sorocaba, e, e é isso. E recentemente eu aluguei esse outro apartamento, que eu fui morar numa kitnet aqui, e aluguei um apartamento maior, e estou muito feliz, e Jesus tem voltado, o bom samaritano tem voltado, e também o dia que eu falei, nossa, eu quero fazer teologia. E eu fui lá na igreja e oraram por mim, pela outra irmã. E não é porque a gente fica orgulhoso, quem sou eu? Mas passou um filme na minha cabeça e falei, ainda que eu fosse burra, que eu sei que eu não sou, pode muita gente não me querer, pode muita gente achar isso, mas Deus não acha, né? E está sendo um pouco complicado estudar para entrar aqui na cabecinha de 50 anos aqui, mas eu estou conseguindo. E é isso que eu queria falar. Não sei se eu passei o tempo, me perdoe. Louvado seja Amém. Deus, Maribel. Muito obrigada Amém. por compartilhar com a gente essa história tão linda. Que bênção que Deus está fazendo na sua vida. Louvamos a Deus e agradecemos muito. Como Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? E olha, tinha tudo a ver com a mensagem, não é? Como Deus é maravilhoso. Muito obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. E agora nós vamos ouvir o nosso querido Carlos, que se dispôs a Glória a trazer, né? Deus. Vocês me Trazer a sua escutam bem? história. Sim, Bem, eu não combinei, Maria Isabel é da minha sala, né? Lá do nosso grupo de teologia, e não combinamos que iríamos falar sobre família, e é o que eu vou falar também hoje. É sobre relacionamento familiar. Eu queria iniciar lendo um texto de Mateus, que fala que eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O casamento é um caminhar, enfrentar pedras, espinhos, caminhar novamente, encontrar terrenos férteis, semear e colher os frutos. É a caminhada de um relacionamento, de um casamento. E eu quero falar um pouco sobre o meu casamento. Hoje eu tenho 19 anos de casados, 22 anos com a minha esposa. E quando iniciamos, ela tinha se afastado do evangelho e, de repente, caiu em um local que eu trabalhava. E ela fazia faculdade, o pai não queria que ela trabalhasse, ela apareceu lá e me encontrou, e essa vaga tinha sido para ela. E na tarde, ela saindo do trabalho, eu disse a ela, ó, eu vou largar a pessoa que eu estou hoje. Vamos passar 2 anos namorando, 1 ano de noivado e depois vamos nos casar. E glória a Deus, ficamos 1 ano namorando, 2 anos de noivado e após isso nos casamos. E antes de eu me casar com ela, faltando 1 ano para a gente se casar, ela me falou algo interessante. Eu não quero me casar com uma pessoa como você. Eu
fazia festas raves, né? E vocês sabem muito bem o que rola dentro dessas festas raves. E em uma dessas festas, eu acordei na casa de minha mãe com a minha aliança num balcão lá, e minha mãe falou, ó, Fabiana largou a aliança aí e foi embora, porque ela disse que não vai casar com uma pessoa como você. E daquele dia em diante, irmãos, eu fui atrás dela e no meu coração eu falei, a partir de hoje eu não bebo e não uso mais drogas. E foi algo assim que Deus fez na minha vida, uma transformação total de lá para cá. Hoje eu fui o primeiro da minha família a me converter, de uma família gigantesca que eu tenho. E graças a Deus, constantemente eu estou escutando pessoas da minha família, primos, tio, mãe, pai, todo mundo se entregando ao Evangelho de Jesus Cristo, porque eles me viam como uma pessoa que não tinha jeito. Jesus entrou na minha vida e eles viram que Jesus tem jeito e modifica a vida de qualquer pessoa. E nessa caminhada de casamento, 3 anos após o nosso casamento, permitimos que pessoas viessem dar conselhos, e foram, infelizmente, conselhos ruins, porque eu olhava muito para o homem, e essa pessoa que eu caminhava com ele, a esposa dele também participava de um ministério de louvor, que ele não via que era muito bem, então ele me induzia a tentar tirar a minha esposa, porque minha esposa saindo, como era muito próxima, mas ela ia sair também. Só que aconteceu uma briga aqui em casa, a ponto de eu sair da minha casa e ele, como líder, me dizer que eu estava certo. E a minha esposa constantemente falava comigo: amor, isso está errado. Pode ir para a Bíblia, veja o que está escrito. Não existe você sair da sua casa e ele dizer que isso está errado. E em oração eu lembrei do que o meu pastor falou no dia do casamento. A gente saindo da igreja, ele falou: Carlão, que ele me chamava de Carlão, não permita que nem eu, que sou seu pastor, venha interferir no seu casamento. Aquilo ali é como se uma escama caísse dos meus olhos naquele momento. E continuando orando, essa briga toda dentro de casa, e Deus novamente falou ao meu coração e foi muito forte. Pare de olhar para o homem. Aquilo ali foi fundamental, ouvir a voz de Deus falando comigo para eu parar de seguir o homem. O nosso alvo é Cristo e não ao homem. E tudo, a partir dali, as coisas começou a melhorarem no meu casamento. Os frutos estavam começando a ser outro. Fomos para, no meio dessa briga toda, nos convidaram para um encontro com Deus, que o homem fica em uma parte, a mulher no outro. E eu lembro que em uma das ministrações, um irmão chegou para mim e falou: ó, não se preocupe com a sua esposa do lado de lá, porque eu estou cuidando dela. E o que eu tenho para fazer na vida de vocês é vocês dois juntos, não separados. E saindo de lá, nos encontramos já na igreja, e para a glória de Deus, outra pessoa tinha falado a mesma coisa com ela, que não era para se preocupar comigo, que o ministério que ele tinha em nossas vidas era juntos e não separados. E daí em diante, como o Paulinho falou, né? Escolhemos nossos próximos. A partir daquele momento, não permitimos mais que pessoas, até mesmo da nossos familiares, interferissem de maneira nenhuma em nosso casamento. E de lá para cá, Deus vem nos honrando e nos abençoando muito. Se passaram, depois desse retiro que fizemos, 6 ou foi 7 anos. E aí iniciamos a nossa igreja na IBVA, a Igreja Batista de Vilas do Atlântico, e congregamos aqui já há 15 anos. Lá tem um ministério de casais. Em 2018, fomos convidados a participar de um encontro de casais com Cristo. E
Nesse encontro, a gente aplica um curso hoje que se chama Caminhando Juntos, que são mais 10 semanas. E de lá para cá, Deus tem, sabe, nos usado nesse ministério de casais, ministério de famílias. E muitos casais têm chegado para nós hoje com muitas dificuldades e têm saído de lá, sabe, no final do curso, com um relacionamento totalmente curados por Deus. Alianças que estavam se rompendo, sendo seladas novamente. Famílias estão sendo felizes novamente. O ministério que Deus tinha para as nossas vidas, o que Ele falou há 9 anos atrás, era esse. Trabalhar com casais, trabalhar com família. E desde lá, graças a Deus, hoje a nossa casa vive em paz. Hoje as sementes que estamos plantando aqui é totalmente diferente. Tem dado muitos frutos para a honra e glória do nosso Senhor. E tem um relato de um dos irmãos de um curso, acho que 2025 agora, que a gente finalizou, só para terminar. Eles chegaram para a gente e disse que estavam dando a última chance para o casamento deles. E aí, minha esposa encontrou com eles na praia depois de 1 ano desse curso, tomado de mãos dadas, felizes, com seus relacionamentos totalmente lindos diante da presença do Senhor. A esposa engravidou depois disso e estão vivendo muito felizes. Queria deixar só um trechozinho aqui de um livro que eu estou lendo aqui, do nosso pastor, que ele fala: orem a Deus por suas famílias, dando graças porque, independentemente do terreno em que vocês se encontram, podem sempre contar com Ele nessa jornada, com o nosso Senhor Jesus. Ele está ali sempre ao nosso lado. Peçam sabedoria e graça para que cada um possa contribuir com diligência, de maneira que a caminhada seja agradável e prazerosa. Minha caminhada hoje com a minha esposa, meu filho, hoje eu tenho um filhinho de 9 anos, 12 anos, tem sido desse jeito. Uma bênção, graças a Deus. Ensinamos ao nosso filho desde cedo a estar conosco, fazendo nosso cultinho dentro de casa, orando. E ele chega na igreja lá e a gente chama às vezes para fazer uma reunião dos homens, bota ele para orar. Tem sido uma bênção. Esse é os frutos que hoje, graças a Deus, o Senhor tem permitido que viéssemos a avançar nessa nossa caminhada cristã. Eu queria só apresentar minha esposa para ela ver. Ela está aqui, mas ela não queria aparecer, só para vocês conhecerem ela aqui. Ela está aqui só escutando. Então, esse é o testemunho que eu tenho para contar para vocês, irmãos. Poderia ser mais, o nosso tempo aqui é bem curtinho. Graças a Deus deu para eu explanar aquilo que estava no meu coração. Olha a minha rainha aqui, ó. Obrigado, gente, pela oportunidade, viu? Quer falar uma coisa, rainha? Não quer falar nada, não? Boa noite, irmãos. Boa Obrigado, noite. professora. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Carlos, pela palavra tão Amém. abençoadora. Qual é o nome da sua esposa? Fabiana. Fabiana. Obrigada, Fabiana. Que bênção. Louvado seja o Senhor. Como o Senhor é bom. Fomos tão Amém. edificados, não é verdade, meus irmãos? Que Amém. Glória a bênção. Deus. Bênção mesmo. Então, estamos Amém. caminhando para o final do nosso culto. E eu gostaria de pedir para o Márcio fazer uma oração, agradecendo por tanta riqueza, né, que recebemos hoje, tantas bênçãos maravilhosas, testemunho, a mensagem, tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Então, Márcio, agradeça a Deus por tudo isso, por esse culto. Amém? Amém. Queria agradecer aí pela oportunidade, né, de estar com vocês. A contribuição de cada um dos irmãos, eles serviram de explicação para todos nós. E queria pedir benção para o Paulinho aí na administração da palavra. E
divulgando com muito carinho lá no nosso grupo. Ele é um dos nossos representantes, e a gente vê ali o carinho entre nós. Que Deus abençoe o Paulinho. E olhe por nós, irmãos, João Carlão, Maribel, o Jaguaraci, Paulinho e eu. Ele tem mais alguém aqui, nós estamos no 6º semestre, carecemos de oração, porque não é fácil, todos nós estamos conciliando família, trabalho, para a conclusão dessa etapa que o Senhor nos confiou. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos unidos no nome do Senhor. A sua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. E aqui estamos em maior número, Senhor, através da tecnologia, através dessa rede de transmissão, cada um no seu espaço, no seu tempo, podemos nos unir e falar com o Senhor, ser edificado através da sua palavra, ministrada pelo profeta Paulinho, tendo o Senhor, vendo as obras maravilhosas do Senhor sobre o testemunho da irmã Maribel, vendo o que o Senhor fez, e o reconhecimento da tua serva fez, que tudo é para o Senhor. Agradecemos por essa restauração, por essa família unificada pelo Senhor e pela vida de nosso irmão Carlão também. E todos nós temos testemunho semelhante a esse. Testemunho que, primeiro, honra o nome do Senhor. A palavra diz: quer tomar, quer beber, passar qualquer outra coisa, seja para a glória do Senhor. E é por isso que estamos aqui, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja abençoando a todos, dando uma noite, uma semana de responsabilidade, tarefas, de lutas, mas todas elas vencidas e encaminhadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Quero agradecer também o Mário, que está aqui com a gente, a Stephanie, a Deise, Márcia, Paulinho. Paulinho é alguém da sua casa ou não? Paulinho, é? Oi? Deise é a esposa do Paulinho, é? Tá tudo assistindo aqui. Que legal, Deise. A Deise é que cuida da Bem-vinda. beleza dele, viu? Eita vida. Olha ela aí, ó. Ai, que linda mesmo. Boa noite, Deise. Obrigada da sua participação, viu? Que bom, que bênção. Muito bom. Então, tá bom, meus irmãos. Então, eu gostaria agora, né, de ministrar a bênção sobre vocês e que vocês tenham uma noite maravilhosa na paz do Senhor Jesus. Que a Amém. graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as misericórdias do nosso Deus, amado Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o culto de hoje. Amém. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Essa